E aí, tudo bem? Como é que estamos? Tá conseguindo ouvir essa musiquinha? Já devem ter escutado. Vou contar uma coisa para vocês. Hoje eu estou fazendo o especial dia 22 de agosto, que é o Dia Nacional do Folclore. Professor, folclore não é uma coisa de criança? Não. A minha matéria arte é toda pautada em cima do folclore. O que é de fato o folclore? São histórias, hábitos, ações que são passadas de pai para filho. É o hábito de falar determinadas frases. Muitas vezes a gente não sabe nem o significado dela. Praticarmos aquelas brincadeiras, muitas vezes sem sabermos a origem dela. As lendas, né? As nossas lendas. A gente vê lendas egípcias, a gente vê lendas nórdicas, as gregas, as africanas, a gente já viu tudo isso, né? Lá no 6º ano a gente falou muito sobre isso. E não importa em qual série você esteja, é indiferente, tá? A minha matéria vai ser sempre pautada no folclore, seja o nosso ou estrangeiro. Então vamos lá. Dia 22 de agosto, essa semana, é considerado o dia do folclore, tá? Nós temos lendas indígenas, temos lendas africanas, de origem africana, do continente africano, dos povos pretos que vieram para cá, e dos europeus. Muitas vezes existe uma aglutinação de uma lenda vinda de uma outra civilização e acaba sendo agregada a uma outra, de uma outra civilização, de uma outra cultura, e acabamos fazendo uma fusão. Se eu falo sobre isso, eu posso citar a mãe d'água. O que é a mãe d'água? Uma forma de sereia, tá? E as sereias a gente já viu isso lá na Grécia. Sendo que as sereias de lá, elas são das águas salgadas, elas têm um canto que seduzem, a mãe d'água também, e ela derruba as embarcações. Há quem diga que as sereias nada mais são do que imaginação, né, dos homens que viviam dias em dias em embarcação, com uma alimentação não muito adequada, porque ficavam 30, 40 dias, então não tinha geladeira, não tinha uma conservação adequada, e às vezes muito frio, muito vento, muita chuva, e eles precisavam tomar um conhaque. Dizem que é a bebida preferida dos piratas, essas bebidas quentes. Então, às vezes, eles viam golfinhos, né? No caso, nós temos o nosso boto rosa. E eles olhavam assim, e eles ficavam muito tempo sem ter contato com as mulheres e imaginavam mulheres. E estavam, na manguaça e pá! Mergulhava. Como é uma lenda, não existe uma comprovação exata. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Ok? Então vamos lá. Nós somos um país praticamente com uma extensão de um continente. E dentro desse país nós temos vários estados, cada qual com o seu ritual, cada qual com a sua cultura, com o seu hábito, costume, alimentação diferente. A gente pode falar logo de cara assim sobre o idioma, certo? Então, se a gente fala do sul, barbaridade tchê. Barbaridade tchê. Se a gente de repente vai para um outro estado do Nordeste, uaiço. Como é que é isso? Conseguem entender? Vixe, menino, são termos que são característica de determinados lugares.
E para que eles compusessem, incluísse essas frases, essas histórias, esses hábitos, eles ouviram. Então eu posso dizer que estou falando de uma literatura oral. Literatura oral é aquilo que eu falo. E aí outros escutam e já começam a fazer. Ok? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós temos, por exemplo, o estado do Amazonas. Já pensaram nisso? É um estado que tem um nome de uma lenda. A lenda das Amazonas. Né? Lembra-se lá que a Mulher Maravilha, né, que na sua identidade original era Diana Prince, não era isso? Ela não era uma amazona? E nós tínhamos nossas amazonas também. Ok? Então, o Dia do Folclore, como eu já falei, a data, 22 de agosto, comemorada sempre, que é esta semana, ele passou a ser comemorado, tá? A partir de 1965, tá bom? Onde a gente está sempre resgatando e lembrando da importância das nossas tradições, das nossas lendas, das nossas crenças. Ok? Então vamos lá. Se hoje vocês já sabem que são histórias contadas de pai para filho, certo? E a gente vê muito isso na Idade Média, quando nós tínhamos os menestréis, né? Menestrel era aquele senhor, né? Lembra-se, Idade Média, a importância dos homens acima das mulheres, e eles passavam, através da linguagem verbal, inúmeras histórias. Algumas histórias de dar medo, algumas histórias feitas para ter respeito. Então, muitas são criações. Quem criou? Não sabemos. É como uma brincadeira de telefone sem fio. Né? Eu vou, cochicho no ouvido de alguém. Eu sempre brinco isso em sala de aula. Um texto enorme. E aí esse texto, o aluno tem que falar com o outro e esse outro. Só no ouvido. Para depois a gente ver de que forma essa mesma mensagem vai chegar para mim. Ela vai chegar de forma deturpada. A primeira mudança que a gente pode perceber é que se o texto era desse tamanho, ele chega assim. E quem conta um conto aumenta um ponto. Isso é um dito popular. Quem criou? Não sei. O que ele quer dizer? Que cada um que reproduz uma história, quem conta um conto, quem reproduz essa história, aumenta um ponto. A gente tem o hábito de colocar nossas características nessa história. A gente tem o hábito de colocar nossa realidade nesse conteúdo que a gente passa adiante. Então, eu dei o meu ponto de vista, eu posso contar de uma forma engraçada uma história que, na realidade, quando teve a origem lá, ela era triste. Eu posso contar uma história triste que lá na origem ela era para ser super engraçada. E aí a gente vê quem está no 8º, no 7º já deu, e no 9º, que já foram meus alunos, sabe que tem as histórias dos irmãos Grimm. Os Era Uma Vez. Aqueles contos de fadas lindos e maravilhosos, e a gente já sabe que na realidade, pelo menos isso, não era tão bela aquelas histórias, ok? Eram histórias tenebrosas, macabras e muitas de dar muito medo. Então, vamos valorizar as nossas histórias. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o nosso conteúdo. Eu me lembrei que semana passada alguns alunos disseram que as minhas videoaulas, o som é baixo. Então, reiterando, eu falo o mais alto possível. Tá? De repente é o meu aparelho que não é muito legal, mas eu sugiro colocar um fone de ouvido que de repente pode ajudar. Legal! Você falou sobre o menestrel. Ok. Na cultura africana, esse menestrel é o preto velho. Preto velho? Sim! Continente africanos, pretos. Uma pessoa com muita vivência de vida, que presenciou inúmeros fatos, é velho, preto velho. Mas ele é chamado de griot. Então os griots são os menestréis da cultura africana.
Os griots sentam num toco e começam a contar histórias, algumas para servir de exemplo. Nunca aceite nada de um estranho. Moça, cuidado, não se envolva com esse padre. Você pode virar uma mula sem cabeça. Tudo tem um intuito para que as mulheres não se apaixonassem pelos padres. Porque, na realidade, os padres fizeram um voto do celibato, não é? Eles não podem ter relações, não podem se apaixonar. Então, eles já sabem do compromisso deles. Cabe à sociedade colocar medo. Então, isso me lembra um fato, uma fala que minha avó sempre dizia. Acho que para os meus tios, para minha mãe, e que eu reproduzo isso para os meus sobrinhos e afilhados. Você tem que sentir por mim duas coisas: respeito ou medo. Qual dos dois você quer? Tá bom? Então vamos lá. Já falei sobre os contadores de história, tá? E que são histórias que são contadas pela oralidade. É uma literatura oral. Tá bom? Então, assim, também falei que nós vamos sempre incorporando histórias e lendas de outras civilizações, as nossas, e a gente faz a nossa adaptação. Como eu dei o exemplo da Mãe d'Água. Ok? E vamos parar para pensar. Muito dessas histórias tem um fundamento. Né? Se pelo menos o pessoal do 7º ano e o 6º já sabe disso. Né? Que já foi dado. Então, acredito que o 8º e o 9º lembre da história da Vitória Régia. Né? Era uma indígena que acreditava que os elementos, né, eles eram príncipes, reis. Então, ela era uma indígena apaixonada pela lua. E ela corria todas as noites para tentar alcançar a lua. Até que ela olhou, se deparou com um rio, e ela viu que ali a lua estava muito mais perto. Ela mergulhou para abraçar, e o resto da história vocês já conhecem. Professor, é verdade que quase todos os indígenas tinham esse relacionamento com os astros? Sim! Lembra que nós já demos lá no 7º ano as pirâmides das civilizações asteca, maia e inca? Eles tinham essa relação de sacrificar com o sol. Os indígenas, a diferença é pouca, né? Mas é por esse caminho que a gente tem que ir, tá bom? Então vamos lá. Vamos voltar o olho para a nossa cultura. Nós temos a história do Saci Pererê. Vamos pressupor, tá, que o Saci Pererê, o Negrinho do Pastoreio, sejam histórias que tenham sido criadas para servir de exemplo. E se vocês não as conhecem, eu anexei, tá? Vai lá na folha onde tem as atividades. Tem a do Boto Rosa, né? Tipo assim, não acredite num estranho, charmoso, elegante, querendo lhe cantar e lhe oferecer alguma coisa. E hoje em dia, ou até há algum pouco tempo, às vezes as mulheres engravidavam e tinham vergonha de dizer que tinham se perdido ou que tinham sido violentadas, porque isso infelizmente é uma realidade. As mulheres são violentadas às vezes em casa, por pessoas próximas. Pai, tio, padrinho, vizinho, compadres. E aí, que vergonha. O que vai dizer? Filho do Boto. Tá bom? Então, falando sobre isso, eu coloquei também algumas cantigas de roda. Que, inclusive, eu abri essa aula com uma cantiga de roda. Vamos ver se vocês conseguem ouvir daí, hein? Tá bom? As cantigas de rodas e também anexei aqui para vocês ditados populares. Vocês lembram que são os ditados populares? A maioria das vezes, quando eu dou esse especial do Dia do Folclore, os mais adolescentes, 8º, 9º, falar, professor, que aula chata, isso é para criança. Não. Por achar que é para criança, a nova geração está deixando
que os nossos personagens morram. Eu tenho um livro que eu passo sempre para o 7º ano, via Zap, que é o Santo do Pauô, que é a história de todas as lendas, elas querem se aproximar, tá, do protagonista Carlinhos e quer que ele conte, quer que ele acredite, para que elas possam continuar existindo. Para que a lenda exista, você precisa continuar contando. Não com o intuito de propagar o medo, mas de manter uma tradição, um sinal de respeito. A partir do momento em que houve uma mudança da arquitetura dos centros urbanos, então quase ninguém mais mora em casa, então não tem quintal. Hoje quase todas as ruas são violentas, tem carro passando, mas eu, com 51 anos de idade, sou de uma geração que brinquei na rua. Eu soltei pipa, bola de gude, queimado, carniça, entendeu? Então, assim, todas essas brincadeiras de correr, não é? E na realidade, nessa época, pergunte a alguém da sua família que tem a minha idade. Eu não posso informar que o pai de vocês tem a minha idade, pois eu tenho idade para ser pai de muitos pais de vocês. Então, assim, nossa mãe tinha que nos chamar para ir para dentro de casa, porque a gente só queria ficar na rua. E a gente voltava ralado, com farpa que entrou no dedo, pisou no caco de vidro, ninguém morreu. Ninguém teve depressão. Entendeu? Todo mundo sobreviveu, lutou, constituiu família e estamos aqui. Então, o meu intuito em fazer esse especial é uma forma de agradecer as histórias que pelo menos chegaram até mim, que são as histórias dos meus antepassados que eu cultuei. E se você não tiver condições de utilizá-las, pelo menos conheça, se permita conhecer. Faz muito bem. Por quê? Se todo mundo quer uma camisa do Thor, todo mundo adora Zeus, ótimo, não estou dizendo para deixar de gostar, mas não é a sua cultura, não é a sua história. Nós temos a nossa história, ok? Nós temos os ditados populares, entendeu? Então faz falta, a gente precisa ter noção disso, entendeu? Tipo assim, tem caroço nesse angu, escravo de meia tigela. Eu me despeço por aqui e espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, me faça pergunta. Vá lá no chat ou então me responde no meu momento canal de dúvidas. Fique com Deus. Tchau.